Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Orengo tá de volta das férias. Orengo, muito bem-vindo. Eu voltei ontem também. É gostoso, mas não é fácil, né? Bem-vindo de volta. Bom dia, Megali, Roberta, bom Bom dia a todos. dia. Que bom que volta e tá de volta com vocês aqui nessa manhã da Band News FM. Megali, voltando já com reforma ministerial na pauta, né? Com reforma a todo vapor sendo analisada, avaliada aqui pelo governo. Até porque é o seguinte, quando muda presidência da Câmara, presidência do Senado, a gente está na véspera dessa mudança, já agora no início de fevereiro, na volta do recesso, mudam aquelas composições, aqueles acertos, né, aquela articulação com o Congresso Nacional. Então, mais do que natural esperar essa mudança. O governo já começou a mexer essas peças nos tabuleiros, né? Até porque ontem na reunião ministerial os ministros foram muito cobrados e o presidente já deu o toque, olha, é preciso já pensar nas próximas eleições, porque a oposição já está pensando nas próximas eleições, claro que de olho em realizações do governo, mas quando o presidente ele atrela aí essa discussão justamente ao cenário eleitoral, fica todo mundo de olho no seguinte, olha, os partidos da base, hoje o governo tem uma grande frente lá, que vai desde PP, passando por PSD, até partidos que hoje estão alinhados com políticos do espectro da chamada direita, né, como republicanos. Então, ministros que estão nesses partidos, o governo espera, primeiro, que entreguem mais dentro do Congresso Nacional, ou seja, entreguem mais votos, mas também que já apontem qual vai ser o direcionamento desses partidos lá em 2026. É muito cedo ainda, Megali, para pensar nisso, nessas composições, até porque as alianças eleitorais elas se formam nas vésperas, né? Mas essas conversas elas já iniciam. O governo tinha um problema de comunicação muito claro, a crise do Pix escancarou isso, né? E o governo sofreu uma derrota muito significativa em função aí dessa de perder a chamada guerra da narrativa das redes, e aí mudou o ministro da comunicação, responsável pela comunicação, da Secretaria de Comunicação, e agora o próximo passo é fazer acertos dentro do governo para ampliar essa base. Quais são os ministérios, Megali, que estão aí em discussão? Primeiro, ministérios do Partido dos Trabalhadores. Numa base tão ampla, faz sentido o PT, que é o partido do presidente, ter 12 ministérios, né, é um número aí muito significativo, levando em consideração outros partidos que são importantes dentro do Congresso Nacional. Então, o PT deve abrir espaço para outros partidos, deixar ministérios ali para outros partidos. O ministério que é visto aí como certo nessa mudança é o Ministério das Mulheres. Cida Gonçalves deve perder o cargo, essa avaliação está sendo feita internamente dentro do governo. Aí tem uma acomodação que está sendo avaliada do PCdoB com Luciana Santos, abrindo espaço ali no Ministério de Ciência e Tecnologia, que é cobiçado por partidos do Centrão, né? Tem também uma avaliação, Megali, do futuro dos presidentes hoje do Senado e da Câmara. Rodrigo Pacheco, que é visto como um nome importante aí para um ministério, apontado como um possível ministro do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, que hoje está com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que poderia ir para a defesa, até em função de avaliações pessoais feitas pelo atual ministro José Múcio Monteiro, que poderia deixar o ministério. Então, todas essas avaliações estão sendo feitas agora e só vão ser colocadas em prática depois da eleição à presidência da Câmara e no Senado no dia 1º. Isso é interessante. Os parlamentares vão voltar ao trabalho num sábado, é regimental, então, é algo histórico aí para os deputados e senadores, vão ter que votar num sábado para eleger os próximos presidentes da Câmara e do Senado, e não há nenhuma dúvida, né, Megali? Hugo Mota na Câmara e Davi Alcolumbre, os amplos favoritos, aí, grandes favoritos para assumir essas posições. Então, essas peças começam a ser movidas de olho numa composição que dê mais votos para o governo, que dê musculatura para o governo enfrentar uma oposição que cresce em relevância nas redes, e já de olho lá nas eleições de 2026. O Orengo, ontem a gente abriu o som para o discurso do presidente na abertura da reunião e, coincidentemente, foi bem no instante em que ele falou assim: 2026 já começou. Dando tom ali do que estava sendo feito, né, naquela reunião e do que será feito nessa reforma ministerial. Quando o Lula formou seu ministério, ele, em tese, teria uma maioria para governar no Congresso Nacional. Na prática, não foi isso que a realidade mostrou.
Por que dessa vez, com o governo mais enfraquecido, com a oposição, como você disse, mais turbinada, isso aconteceria? O Lula conseguiria formar essa maioria e uma base de apoio para o ano que vem? Ah, já com as alianças encaminhadas, viu, Megali? O ponto é esse: já deixar alianças alinhavadas para 2026, inclusive alianças regionais. Isso é fundamental. Quando a gente fala em eleição 2026, claro que todo mundo olha lá para a disputa presidencial, né, e hoje o nome colocado é do presidente Lula, né, e tem aí, claro que a questão de saúde do presidente, mas falando com ministros, todos acreditam que o presidente vai concorrer à reeleição, mas o que é fundamental nesses acertos são os acertos regionais. Quando você fala no nome do quilate de Rodrigo Pacheco, você está falando de Minas Gerais. Na eleição lá, para a base de apoio, inclusive do presidente do Senado, em Minas, né, focando lá no Estado. Assim como outros estados, ministros são representantes regionais e tem demandas regionais também. Então, Megali, quando você foca lá em 2026 e fala dos partidos que estão na base, você já começa a dar esse início de negociação, o famoso start de negociação, né, com os partidos para ter um atrelamento, né, e já antecipar alianças, né, também composições partidárias lá para a próxima eleição, né? Então, isso está sendo antecipado, é muito cedo realmente, o presidente estava focando lá na entrega, na realização, está repetindo essa história de que este ano é o ano da colheita, né? E na melhoria, e tentar melhorar a comunicação, porque nas redes, na batalha da comunicação, o governo precisa realmente melhorar, né? Mas, claro, que tudo acaba indo para a política, e essa política regional é fundamental aí pensando nas próximas eleições. Porém, mais uma vez, bem-vindo de volta, bom trabalho, até amanhã. Valeu, bom estar de volta, um abraço, até mais.